caros amigos do Rebu, estamos começando aqui mais um 10 minutos de Rebu e hoje a gente vai falar aqui sobre um livro que é um ícone do movimento beatnik, FUP, do escritor Jim Dodge. Mas antes da gente falar aqui sobre esse livro, se inscreve aí no nosso canal e deixa o seu like. Não esqueça que quando nós chegarmos a 500 inscritos, nós teremos um sorteio, certo? Bem, vamos começar aqui então a falar desse livrinho aqui que é curtinho no seu tamanho, mas que é muito grande no seu conteúdo. É isso mesmo. A gente está falando aqui desse livro não muito conhecido que é o FUP, né? FUP é um livro aí ícone da geração beatnik, que é representada, dentre outros escritores, além do Jim Dodge, por exemplo, pelo Charles Bukowski, né, escritor aí de Pulp, Misto Quente e vários outros contos e crônicas aí do período. Robert Crumb, grande quadrinista aí, né, junto com um dos seus roteiristas, Harvey Pekar, e também, né, de dois grandes ícones do movimento beatnik, que a gente conhece aí, quem lê conhece bastante, que é o Kerouac, escritor do livro On the Road, o seu mais famoso, e também não podemos esquecer de William Burroughs, né, que escreveu, dentre outros livros, o Almoço Nu e O Gato por Dentro. O livro do Jim Dodge ele é bem parecido com outros livros aí da geração beatnik, né, porque ele envolve duas coisas que é bastante comum nesse estilo de literatura, que é falar da vida cotidiana das pessoas, tanto da zona rural quanto da zona urbana, depende um pouco aí de qual autor que você está lendo, né? Ele vai misturar, vai falar, né, sobre a área rural, sobre a área urbana. Ele também tem uma pegada um pouco voltada para a questão dos alucinógenos, certo? No caso aqui, nessa história, a gente vai ter basicamente, né, a história de um velho, de um senhor, que é chamado Vovô Jake, no caso, que esse livro ele vai contando a história desse senhor aí, né, de 100 anos, que morre com 100 anos de idade, desde a época em que sua família começou a prosperar no oeste dos Estados Unidos, até o momento em que ele cresce, tem uma família, tem um neto, né? E a partir do momento que ele tem um neto, a mãe e o pai desse neto dele morrem e ele acaba tendo que criar o neto desde pequenininho até a sua vida adulta, só lembrando que o menino nasce, né, o vovô Jake ele já tem aí quase 80 anos. Só que é legal que o nome do livro, FUP, ele não é uma menção nem ao vovô Jack e nem ao seu neto. Eles chamam ele de miúdo, mas o nome dele é Jonathan. Eles encontram então uma pata que está perdida ali no terreno, né, próximo às propriedades da família, e eles acreditam que essa pata ela tem alguma relação com um javali que eles caçam ao longo do livro todo, que é chamado, né, javali aqui, que é chamado de serra-dente, que é o que eles caçam aí durante o livro todo, certo? O vovô aí também que passa uma maior parte do tempo dele sob efeito de um uísque alucinógeno chamado O Sussurro da Morte, que ele recebeu a receita de um indígena conhecido como Sete Luas, né? Isso daí também é uma característica um pouco marcante de algumas das literaturas beatnik, né? De alguns livros da literatura beatnik. Bem, o mais interessante dessa obra, aqui, o mais legal desse livro, é que o livro ele tem cerca de 96 páginas, e nessas 96 páginas, certo? Levando em consideração, né, que o livro começa da página 17, então ele tem menos de 80 páginas, o autor ele desenvolve uma relação entre o Jake, né, a sua família, depois o seu neto, e também com esses animais aí, sendo que a parte onde aparece a FUP, que dá o nome para esse livro, ela só vem aqui na página 55 do livro,
certo? E aí a partir daí que começa a relação entre eles e a FUP. Então para mim, né, a leitura desse livro ela foi uma forma bem interessante de se contar uma história de uma família que não é uma família tradicional, porque é o vô com o neto, e que também ele guarda aí uma certa relação bastante afetiva e amorosa entre o avô, né, e o neto, e também entre o avô e o neto e aqueles companheiros que eles têm ali que são os animais deles, né? Tanto o cachorro, que eu não mencionei aqui, mas que ele aparece um tanto quanto na história. Mais importante do que o cachorro, né? É a pata que eles encontram, né? Primeiro eles acham que é um pato, mas aí depois eles descobrem que se trata, na verdade, de uma pata, que eles vão descrever ela, né, como uma pata aí bastante especial, que inclusive ele conta aqui em algumas partes do livro que essa pata ela gosta muito de tomar o uísque Sussurro da Morte, né, de ficar chapada igual o vovô Jake fica também. Ele tem aqui uma relação, né, de humanizar esse animal. Olha que legal essa parte aqui, ó. Seu vocabulário era pequeno, mas rico. 1 qua indicava concordância. 2, relacionamento. 3 significava aprovação sincera. 4 ou mais emitidos em séries agudas e excitadas, quá, 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 indicavam a concordância total e alegre. Se abrisse o bico sem fazer som algum, gesto mais ou menos entre um bocejo entediado e uma tentativa de vômito, significava discordância profunda. Se isso fosse acompanhado de um som baixo e sibilante, com a cabeça abaixada e as asas levemente abertas, indicava discordância profunda e ataque iminente. Se enfiasse a cabeça debaixo da asa, você, o assunto e o resto do mundo enfadonho estavam dispensados. Bem, pessoal, vale muito a pena aqui, né, ir atrás desse livrinho. Esse daqui, para minha sorte, eu ganhei de aniversário aí da Silvia, minha namorada e minha esposa. E é legal que esse livro aqui ele é da editora José Olímpio, que a gente comentou aqui no nosso Rebu e Cerveja Editoras e Edições, certo? Você encontra aí só na estante virtual ou outros sites de sebo, porque infelizmente esse livro está esgotado, né, e ele está desaparecido. Mas só para vocês terem uma ideia de como que esse livro ele é impactante e importante, na abertura dele aqui, o Marçal Aquino, né, que foi o cara responsável pela apresentação, ele diz, né, que o livro ele basicamente forma, né, ele formou um fã-clube, né, em torno desse livro aqui, FUP, que inclusive foi indicado pelo jornalista aí, Chico Sá, como sendo um dos livros mais incríveis que ele leu, e eu vou ter que concordar com ele, né? Inclusive é uma das poucas literaturas do estilo beatnik que eu também gostei assim bastante, certo? Bem, pessoal, esse foi o nosso 10 minutos de Rebu de hoje, aqui com Jim Dodge FUP. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.